Salve, salve pessoal, concurseiro, nação concurseira, novidade para vocês aí, o tão esperado concurso do Banco do Brasil, já tem anunciado que vai sair o concurso esse ano. Eu trouxe aqui o convidado de hoje, é o professor Murilo Moraes, que é altamente experiente, tem 30 anos de banco e é a pessoa mais indicada para esclarecer as dúvidas nossas e de vocês também. Tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Josemar? Professor Josemar, o concurso do Banco do Brasil não saiu antes por questões mais políticas, né? O Banco do Brasil teve um problema de balanço esse ano, né? Teve que pegar parte do lucro que estava previsto e separar para cobrir uma possível inadimplência nos empréstimos agropecuários, e isso reduziu a quantidade de dividendos que o banco vai pagar para os seus acionistas. Isso aí fez com que as ações do banco se desvalorizassem. Então, eles seguraram a questão do concurso em função disso. Vou divulgar que vai sair concurso agora, justamente quando está saindo essas notícias negativas, e vocês sabem que a mídia brasileira ia cair em cima, porque o mercado é quem manda na mídia, então ia cair em cima do Banco do Brasil. Para evitar esse desgaste político do banco, né, eles resolveram segurar um pouquinho. Mas não pode segurar mais. Por quê? Porque a Cesar Rio tem um contrato com o Banco do Brasil até dezembro desse ano. Então, o contrato vence em dezembro desse ano com os valores que estão lá estabelecidos. Se deixar virar para o ano que vem, possivelmente vai ficar mais caro fazer o concurso. Então, eles, além da necessidade do banco, né, a necessidade de reposição de quem está aposentado e necessidade por crescimento de demanda, também tem esse problema do contrato da Cesar Rio. Professor, está confirmado, é a Cesar Rio a banca que vai organizar. E com relação ao último concurso que tivemos, 2023, se não me engano, aquele quantitativo de cadastro de reserva, o pessoal das vagas, já foram chamados todos eles, professor? Já foi chamado. Todo mundo que passou foi chamado e a reserva também foi convocada. Em fevereiro desse ano não tinha mais ninguém para ser convocado. Por isso que desde março se espera que o Banco do Brasil divulgue o concurso novo. Mas mesmo assim o concurso venceu em julho, né? Quando completa um ano, mais um ano renovado, venceu em julho, e aí, nesse caso, ele já tem, desde julho, que ele tem todas as condições de ter feito a divulgação do edital para o novo concurso. Eu estou trazendo para o senhor as perguntas, a maioria das perguntas do pessoal aqui, que acessa aqui o Metacurso para saber do concurso, fala assim, mas vale a pena fazer concurso do Banco do Brasil, já que ele é seletista? Aí eu acho que o senhor é a melhor pessoa para explicar isso aí para a gente. Veja bem, o Banco do Brasil, apesar de contratar os empregados no regime seletista, ele é uma empresa de economia mista. O que quer dizer isso? Que quem manda nele é o governo federal. Se ele é submetido ao governo federal, os empregados têm certas garantias que nem todo empregado seletista pode ter. Ou seja, o empregado do Banco do Brasil não pode ser demitido porque, igual no Bradesco, porque não bateu a meta, porque não atendeu as exigências do banco em relação ao que tem que ser feito, ou depois de 2 anos resolveu que ele não tem a capacidade necessária. Não pode. O empregado do Banco do Brasil só vai ser demitido se ele cometer uma falta grave, depois de um processo administrativo com amplo direito de defesa. Similar Similar ao funcionário público. Certo. Funciona da mesma forma. Sendo que ele tem essa, eu considero até mais vantagem, o empregado do Banco do Brasil da Caixa. Por quê? Porque o funcionário público tem tudo isso, mas não tem FGTS, certo? Não tem algumas coisas que o empregado do Banco do Brasil da Caixa nunca tem. O senhor tinha falado que, apesar dele... Ele tem um regime próprio e tem um regime geral, recolhe para os dois. É outra vantagem do empregado do Banco do Brasil, né? Ele tem uma previdência fechada própria dos empregados concursados. Ou seja, você quando entra no Banco do Brasil, você recolhe INSS, mas recolhe também outra parte para uma previdência privada. E aí tem uma vantagem, para cada R$10 que você coloca, o banco também coloca R$10. Ou seja, você dobra o seu capital, que vai fazer parte de uma poupança para pagar o quê? Normalmente, o empregado do Banco do Brasil se aposenta ganhando mais do que o piso mínimo da Previdência, que hoje é R$7.500. Então, ele se aposenta aí, mesmo se for escriturado a vida toda, ganha 12, 13 mil reais por mês. E isso vai fazer o quê? Se ele se aposentasse tendo só INSS, ele ia cair a renda dele de 13 mil para 7 mil reais. Então, para repor essa diferença, é feita uma poupança onde, para cada R$100 que eu coloco, o Banco do Brasil também entra com R$100. Entendi. Certo? Então você já ganha, se não fosse previdência, se fosse só uma poupança, você já estava dobrando o seu capital. Certamente. Já vale o seu capital. Ô professor, todo concurso público, todo regime próprio, ele tem um plano de carreira. O Banco do Brasil também tem um plano de carreira? O plano de carreira do Banco do Brasil é um plano, assim como o da Caixa Econômica, é um plano muito amplo e muito bom. Primeiro que você não está apenas dentro do seu estado, né? Você pode disputar funções em qualquer
estado, qualquer cidade do território brasileiro. Tá certo? E para algumas funções até fora, nas agências fora do Brasil. Certo? Porque o Banco do Brasil tem agência em Portugal, tem agência em Paris, tem agência em Nova York, tem agência em algumas cidades americanas. Certo? Então você vai poder ocupar funções, qualquer uma. O que é que você tem que fazer? Você mesmo é que vai desenhar um plano de carreira para você. Se você tem que dar todas as chances de você se preparar. O Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, ela tem uma espécie de universidade, né, interna, que vai proporcionar os cursos que você deseja fazer e que o banco precisa que você faça. Ou seja, o banco ajuda você a se preparar. Fora isso, lógico que você também, se não tiver um curso superior, deve ir em busca do curso superior, porque é uma exigência para ocupar determinadas funções. Então você entra como nível médio, escriturário, caixa, né, mais gerente, mas para ser superintendente, para ser gerente de mercado, para ser diretor, tem que ter currículo, aí né? você tem que ter também curso superior, Sim, você sim. tem que ter currículo voltado para isso. Então, é necessário que você faça um plano de carreira para você e a vantagem é essa, que você pode se planejar. Você escolher qual a área do banco que você quer se especializar e vai fazer o seu plano de carreira. Obrigado, professor. O quantitativo de vagas, já tem a previsão? Especulam 5 mil, 7 mil, 3 mil? O senhor tem A necessidade do banco hoje é 11 mil empregados. 11 mil. Para repor Para nível Brasil. as pessoas que se aposentaram no nível Brasil, para fazer uma reposição. Sei. Mas a gente sabe também que os bancos estão caminhando para uma digitalização. Então, primeiro, há uma divisão da necessidade. Uma parte ele contrata como escriturário e outra parte como agente de Aquela parte da informática, né? capacidade para a parte de informática. De TI, né? Só de TI, né? Exatamente. Tá. Porque a necessidade de todos os bancos, não é só do Banco do Brasil, é que tenha cada vez mais gente com essa capacitação. Professor, no último edital, a gente preparou aqui, graças a Deus passou, o pessoal daqui tem uma aprovação boa. No último edital foram cobrados, além de língua portuguesa, matemática financeira e básica, conhecimentos bancários, venda, a parte do interno, regimento interno do banco. Tem mais alguma novidade, o senhor acha? Não tem mudança nenhuma Conhecimentos bancários. nessa parte, não. O que vai ter é a atualização do que está aí. Então, é necessário que a pessoa saiba quais são as novidades na área de conhecimentos bancários, na área de atualidades do mercado financeiro, na área de vendas. Então, está sempre surgindo coisas novas. Então, precisa se atualizar em relação a isso. É um perigo você estudar por apostilas antigas. É isso que eu ia perguntar. É um perigo porque elas são... Mudou a política financeira também, né? De taxa, Selic... Do Banco Central, há mudanças do PIX, há mudanças no PIX, há mudanças na classificação das chamadas instituições de pagamento, né? As fintechs agora, né? Que são as fintechs. Há uma exigência muito maior em função da descoberta do que estava sendo usado para fazer lavagem de dinheiro. Tá certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, o Banco Central está aumentando muito a exigência em relação a isso. Por exemplo, você depositar dinheiro numa conta sua, numa fintech, mas a conta caía no seu nome na fintech, mas na conta grande da fintech caía sem nomeação. Ou seja, aquele monte de dinheiro que estava lá, ninguém sabia quem era o dono. Entendi. Certo? Então, isso aí dificulta uma investigação. Só fazer lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, os bandidos descobriram que era desse jeito e, por incrível que pareça, eles montaram fintechs controladas por eles. Tá certo? Porque dinheiro não falta para quem é bandido, né? Dinheiro tem muito, principalmente essas grandes organizações. Sim, professor. O que é que o senhor dá de dica para o aluno que, poxa, está assistindo a gente, me interessei, quero fazer o concurso do Banco do Brasil, o que é que ele deve fazer? Ele tem que começar a estudar de já, né? Tá bem perto da prova já, provavelmente, né? Eu sou matuto, sou do interior, e a gente tem um ditado no interior que fala assim, o boi que chega primeiro bebe água limpa. É isso? Então, você chegando na frente, você sai na frente dos outros. Chega lá no rio, primeiro, quem está tomando água primeiro bebe água limpa, porque os outros vão pisoteando na água, vai sujando de barra a água, e o resto vai tomar água suja. Então, assim, quem sai na frente, lógico e evidente, que se prepara melhor, tem mais tempo para se preparar. Então, você tem que ter um planejamento. É fundamental isso. Eu quero passar... A gente, infelizmente, nós temos uma formação... Eu que estudei aluno de escola pública, nós temos uma formação um pouco deficitária, certo? Então, assim, português, matemática, né? Conhecimento bancário, que a gente geralmente não sabe nada, as pessoas chegam e não sabem nada de conhecimento bancário. É verdade. Tá certo? Então, você tem que fazer um planejamento. Quantas horas por dia você vai estudar? Muitas pessoas trabalham e estudam para fazer o concurso. Então, ele vai trabalhar e vai fazer um planejamento. Vou para a aula, né?
e a vantagem de você fazer um curso presencial e um curso online é isso, que no presencial, você que não sabe de nada, você tem condições de conversar com o professor e tirar suas dúvidas. Nos intervalos, antes da aula, depois da aula, e no online, muitos poucos cursos online tem a possibilidade de você fazer uma pergunta e o professor responder lá, interagir com o professor. Né? É muito problemático, porque o curso online são 10 mil, 20 mil, 30 mil alunos assistindo. Quem é que vai responder as perguntas desse? O senhor tocou num ponto muito importante, professor. O pessoal sempre pergunta aqui, mas qual a vantagem de fazer o curso presencial? Poxa, uma grande vantagem é em relação à disciplina. Tem aluno que é disciplinado para estudar online. Então ele chega aquela hora da aula online dele, ele tranca a porta, acabou o mundo, ele vai estudar. Quando é aula online ao vivo, aí ainda tem, o professor cobra, cadê aquele horário, está lá, ele se interage com o professor, ele sempre inclui. Mas a aula online gravada mesmo, ele sente dificuldade. O professor está falando tudo ali, mas ele está... Eu tenho uma experiência própria em relação a isso, né? Quando eu me aposentei, eu resolvi fazer novamente vestibular e estudar uma coisa que eu gostava e gosto muito, que é a história. Então eu fui fazer história, e aí quando eu estava terminando meu curso, chegou a pandemia, né? A pandemia de Covid-19. E aí passou um semestre, né? Mais de um semestre tendo aula online. E o último semestre é o semestre que você faz o TCC. Meu amigo, eu não conseguia. Em casa, qualquer eu tinha um modelo de estudo. Eu saía de casa às 3 horas da tarde, chegava na faculdade às 4 horas, estudava de 4 às 6 na biblioteca da universidade. Todo dia, diariamente. Eu tinha 2 horas de estudo, tá certo? E para fazer, eu tinha começado a fazer meu TCC e tudo, que a gente começa, faltando 2 semestres, a gente começa a trabalhar no TCC. E no primeiro semestre de aula online, muito bem, obrigado. Eu fiz o projeto, o esboço do TCC, mas no semestre seguinte, que tinha que ser tudo online, eu não conseguia estudar em casa. Passei 2 semestres perdido, completamente perdido. Eu tive que contratar, uma pessoa para me dar, ensinar a escrever novamente, fazer o trabalho que tem que ser feito no TCC. Ele foi treinando. Primeiro você vai fazer resumo, o passo a passo todinho, porque eu não tinha o hábito de fazer em casa. Em casa, toda hora uma pessoa lhe interrompe também. É isso que eu sempre falo. Você avisa, olha, eu vou estudar, não me interrompa, mas tem as demandas, né? Você também tem vida, tem filho, tem mulher, tem esposa. Tem mulher, aí chega lá, aí chega a criança lá naquela hora, está na aula, aí, papai, mamãe, senta no teu colo, aí já tira atenção, aí já para ali, já traz. Então eu sofri. Realmente. Eu só consegui terminar porque eu contratei uma pessoa para voltar a reestruturar a forma de escrever, certo? Aí sim, eu concluí o meu trabalho, né? E apresentei meu trabalho, graças a Deus, fui muito bem. Professor Murilo, já para finalizar aqui, a gente sabe que tem um pessoal que vem estudando há bastante tempo para diversos concursos, básico para concurso, como a gente tem aqui, básico para concurso. Então, esse pessoal estuda além de raciocínio lógico, matemática, coisas que caem no branco, português, redação, estuda direito. Você acha que tem alguma possibilidade de cair alguma matéria na área de direito, alguma disciplina de direito? Cai, porque o concurso do Banco do Brasil tem algumas coisas da área de direito que são algumas leis. Não é administrativo. Algumas leis. Ah, tá. Lavagem de dinheiro é uma lei. Parte da administração pública, né? A parte de ética tem muito funcionário, tem muito a ver. Inclusive está dentro do tudo. Código de ética. A lei 171. Tem algumas coisas que você tem que saber. Então você está estudando, você vai aproveitar aquilo ali. Ah, entendi. Certo? Tem algumas coisas novas, a ESG, que é uma coisa nova, que é a governança, a administração da empresa, a transparência, o cuidado que é, por exemplo, assim, antigamente você chegava no banco e você levava um talão de cheque, né? E hoje o talão de cheque, o banco faz questão de divulgar que é feito com papel reciclado. Já tem talão, ainda tem cheque. Ainda tem, principalmente empresas. Algumas empresas têm. Algumas pessoas físicas que têm um tipo de movimentação. Mais. Eu, por exemplo, já faz uns 8 anos que eu não passo um cheque. Eu nunca mais vi um cheque na minha vida. Então, assim, inclusive recebi muito pagamento de cheque. Né? Quando eu comecei a fazer aula em cursinho, o pessoal recebia e repassava para ele. O famoso cheque pré-datado. O cheque pré-datado que eu recebia, e na época eles iam fazendo os pagamentos para ele. Então, mas assim, diminuiu muito, né, a quantidade com a digitalização, né, que nós temos em curso, e agora vai diminuir mais ainda, porque tinha cheque pré-datado, hoje nós vamos ter o Pix pré-datado. Isso. Né, então vai ter até isso, é uma das novidades que tem no mercado. E aí, cai muito isso, tá certo? Essa utilização. LGBT também, isso eu acho que cai. Cai. Lei de proteção de dados, cai. Está lá no edital do Banco do Brasil, certo? Então, se liga aí, galera. A parte de lei, né, então,
vai ser sempre voltado para isso, lavagem de dinheiro, proteção de dados, sempre voltado para essa parte, né? Como os bancos têm trabalha muito com dados dos seus, então ele tem não só a parte que cabe a mim como pessoa física, mas os cuidados que o banco tem ao contratar terceiros para executar o serviço dele. Então tem toda uma exigência que tem que ser cumprida, comunicações ao Banco Central. O Banco Central só autoriza algumas empresas a fazer transparência pública, né? Então tem que ser muito, isso cai na prova também. Pode cair na prova, né? Ainda não caiu, mas de proteção de dados já caiu, da ESG já caiu, de ética já caiu, tá certo? Então sempre cai uma coisinha de direito na prova também. Só para deixar o pessoal aí mais ansioso, né? A gente faz essa prova esse ano ainda, só acredita que... Não, eu acredito que o edital deve sair até novembro. E se sair até novembro... São 2 meses, de janeiro, são 90 dias a prova. Quando sai o edital, eles marcam geralmente a prova 90 dias depois. Deve ser em janeiro ou fevereiro. Então, tá certo? Tá em tempo, pessoal. Olha, quanto mais cedo você começar a estudar, quanto mais cedo você começar a se preparar... Olha a dica aí do professor, viu? Melhor para você, certo? Então, aproveite, verifique onde tem cursos disponíveis para você e começa a preparar os seus estudos, fazer o seu planejamento. Professor, para finalizar aqui, a pergunta que não quer calar. Então, o concurseiro, geralmente, por experiência que eu vejo aqui, o que é que ele vai olhar? São 4 pontos que o concurseiro olha, geralmente. Quantas vagas tem? Qual o salário? O que é que cai de disciplina para estudar e quando é a prova? O aluno lê esses 4 tópicos no edital e só. Muitas vezes, não, professor, tem redação, não sabia. Não, vai ter prova prática, vai ter TAF, tem muitos concursos aí que o aluno não sabe. E a gente, sempre que tem o seu edital, a gente vai lançar o preparatório aqui, eu faço questão de eu ler o edital todo, eu leio os tópicos principais, como é que é aferida a pontuação, se tem peso diferente, quantas questões são na prova, eu vejo tudo isso aí. Mas a pergunta que não quer calar, qual o salário de um concursado, um escriturado do Banco do Brasil início de carreira? Veja bem, a gente não fala no banco em salário, a gente fala subsídio, em rendimento. Rendimento, muito bem. Né? Porque o salário você vê o último concurso 3.901 quebrado, né? Esse salário é relativamente baixo. Certo? É relativamente baixo. Não é muito atrativo, né? Não é muito atrativo. Mas o que é que atrai? Primeiro são 6 horas. Isso aí quem vai ganhar é quem trabalha 6 horas. Segunda a sexta, né? De segunda a sexta. Tá certo? Certo. Então são 36 horas por semana. Certo. Né? Quando a gente trabalha geralmente 48 horas em qualquer outro lugar. Certo. Né? Então são 6 horas diárias, mas 3.900 e pouco em 23, em 25 vai ser 4.100 mais ou menos, inicial, mais 1.110 de ajuda à alimentação e mais R$890 de ajuda de refeição. Tá certo? Então, somando isso aí, você já vai para 6.500. Fora isso, o Banco do Brasil paga participação dos lucros e resultados. A PL que chama. PLR. Né? Participação que dá por baixo, quando é ruim o ano, um salário novo do empregador. Isso é uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Qual mês, professor? É o 14º salário. Não, isso é no começo do ano, depois que fecha o balanço no fim do ano, vê quando foi o lucro do banco, em cima desse lucro, separa o que vai para pagar dividendos, separa o que vai pagar PLR para os empregados. Todo mundo tem direito? Todos os empregados do Banco do Brasil têm direito. Que bom. Geralmente é um salário. É um 14º salário. É um 14º salário. Já chegou o ano de ser 2 salários. Depende do resultado do banco. Entendi. Né? Já teve ano que pagou 2 salários. Fora isso, ainda tem mais. Nós temos, além daquela previdência própria que eu falei, tem o plano de saúde do banco, que é uma das coisas que mais atrai. Quando a pessoa está com tempo de se aposentar, ele fica com medo de se aposentar porque ele vai perder o plano quando se aposenta. Certo? Então ele fica esperando sair uma coisa que o banco oferece para você se aposentar, que vai garantir que você vai ter o plano de saúde. Então tem a aposentadoria, que o banco paga metade do que vai compor sua poupança para aposentadoria privada, plano de saúde, certo? E mais, para quem tem menino até 14 anos, tem o auxílio creche, que dá, quem mora no interior dá para pagar a mensalidade da escola para cada menino, porque eu morei, né, dos meus 36 anos de banco, eu morei 26 anos no interior. Sim. Então, meus filhos estudaram
né, em colégios, os melhores colégios que tinha no interior, meus filhos estudaram e quem pagou foi o banco, né, com esse auxílio creche. Só perdeu quando foi para a universidade. Na prática, salário mais benefício. Olha, por baixo, se você somar os benefícios, R$7.000. Estava calculando mais ou menos. R$7.000. Tá certo? Então é uma coisa boa, é uma coisa atrativa para quem vai trabalhar 6 horas por dia, pessoal. Bom. Isso é para quem trabalha 6 horas por dia. Se você for ocupar 8 horas por dia, ou seja, você vai ganhar hora extra, certo? Então o seu salário vai aumentar aí algo em torno de 40%. Tá vendo, pessoal? Então, é bom mesmo. Vamos embora. É um excelente. Olha, para fazer carreira, mesmo eu tenho aluno que fala, professor, eu não quero fazer carreira não, eu quero ser escriturário a vida toda. Para ele já é bom. Imagine para uma pessoa que quer fazer carreira, que vai ocupar funções, que vai ser gerente, que vai, toda vez que você é transferido, você recebe uma ajuda, certo? O banco paga as suas despesas, ainda dá uma ajuda para você, certo? Dá para você, toda vez que é transferido, trocar de carro. Oh, maravilha. Conversei aqui com o professor Murilo Moraes, né? É especialista nessa carreira bancária, mais de 30 anos, foi da Caixa Econômica, foi isso? 35 anos. 35 anos, então, tá? Tem mais tempo de caixa que muitos de vocês estão assistindo aí. Então, de vida. Mais que vocês. Mais de idade de vocês aí. Então, pega a voz da experiência, né? Se organiza, entre em contato conosco. A gente vai iniciar uma turma nova agora do Banco do Brasil. Vou colocar o telefone do WhatsApp aqui embaixo para vocês entrar em contato, já se organizar, tá? Porque é certo, o concurso vai sair, gente. Não perca essa grande oportunidade na vida de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa sorte, bons estudos para vocês.